Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, tudo bem? Eu sou o professor Carlinhos Costa e estou aqui no Gran Cursos Online para a nossa aula de hoje. Qual é a aula de hoje, professor Carlinhos? Nós vamos conversar sobre a Lei Brasileira da Inclusão. É isso mesmo, a lei de número 13.146 de 2015. Essa lei que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É preciso entender um pouco sobre a sua origem e qual é a implicação dessa lei dentro da sociedade que nós temos nos dias atuais. Muito se fala de incluir a pessoa com deficiência, mas não foi sempre assim que a sociedade viu a pessoa com deficiência. No primeiro momento, elas eram excluídas, eliminadas da nossa sociedade. Elas eram vistas como se fossem um castigo divino para aquela família, para dizer que aquela pessoa que nasceu com deficiência está retratando nela todos os pecados daquela família. Mas essa visão, que era uma visão de divindade, foi superada quando a gente começa a entender um pouco sobre dignidade humana. Então essas pessoas, elas deixam de ser eliminadas, mas elas são segregadas. São escondidas nos seios das famílias. E quando saem em sociedade, saem apenas para estar em espaços que somente vão atender pessoas com deficiência. Nessa estrutura, a gente vai passar por muito tempo a sociedade vendo assim a pessoa com deficiência, como ela estando à margem, excluída da nossa sociedade. E aí a gente, depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, consegue trazer esta pessoa para o seio da sociedade, garantindo aí um processo de integração. E o que é integração, professor Carlinhos, e o que é inclusão? Diferenciar esses dois consignas é bem importante. Integrar é deixar estar junto, mas não tratar e respeitar as suas diferenças. Foi nesse processo de integração que o nosso país começou a fazer as suas legislações acerca das pessoas com deficiência. Imaginem só, a Lei 7853 de 89, ela é a Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência. Essa política nacional, ela dizia que os estudantes com deficiência deviam estar em escolas especiais e somente se estivessem com condições de acessarem uma escola regular, onde estão os alunos ditos normais, assim poderiam fazer. Então a gente traduz que a escola era um modelo fixo e que os alunos deveriam se enquadrar a este modelo de escola, o que não é a visão mais atual. A gente ainda vai ter a Constituição Federal de 88, ainda na visão da integração, tratando a pessoa com deficiência com outro nome, a pessoa portadora de deficiência. Esse nome não está errado, tá bom, gente? Mas ele está desatualizado, porque ninguém porta a deficiência, pega a deficiência e sai caminhando com ela, quando não quer, deixa ela de lado. A deficiência é algo que está com a pessoa ou não está com ela. Por isso, pessoa com deficiência. E esse modelo de inclusão, superando a integração, ele vem a partir da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que aconteceu em Nova York no início dos anos 2000. E é a partir dessa convenção, recepcionada no nosso país com status de emenda à Constituição, por ser um tratado internacional que versa sobre direitos humanos, é que nós vamos ter a exégese dessa lei. A origem dela vem a partir dessa convenção. E em 2015 a gente vai ter, então, a construção de um Estatuto da Pessoa com Deficiência, de uma Lei Brasileira da Inclusão. Incluir é estar junto e respeitar as diferenças, garantindo que a pessoa com deficiência possa superar as barreiras que a sociedade lhe impor para viver com segurança e com autonomia. Por isso a regra aqui vai ser a acessibilidade. É garantir de maneira acessível que todas as pessoas, sem nenhuma diferença, possam estar em qualquer espaço, especialmente aquelas com deficiência, porque possuem limitações físicas ou limitações funcionais que podem impedi-la de viver de forma plena em sociedade. É sobre essa temática que nós vamos conversar hoje. Dá uma olhada na tela, galera. Nós estamos só tratando aí da Lei 13.146 de 2015, esse é o número da lei. Ela é conhecida como Lei Brasileira de Inclusão, então esse é o primeiro pseudônimo dado a ela aí, né? E o outro é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Qualquer um desses nomes podem aparecer na sua prova e estarão corretos, beleza? Então não esqueça disso. Essa aqui é a ementa da lei. Nós conversamos um pouco sobre o modelo histórico, né, de atendimento à pessoa com deficiência. Aí falamos da exclusão, falamos de um processo de segregação, falamos de um modelo de integração e caminhamos para o modelo de inclusão.
inclusão. Esse percurso histórico, que vai neste sentido, ele é muito importante para entender. Nós estamos onde hoje, professor Carlinhos? Eu diria que nós estamos mais ou menos aqui, ó. Estamos entre a integração e a inclusão. Ainda não fazemos a inclusão que se espera, mas já estamos caminhando da integração para a inclusão. É esse modelo que se espera no nosso país. Aqui na lógica da integração, a gente vai ter a Lei 7853 de 89, que pode estar aí no seu concurso. Muitos concursos ainda cobram esta lei. E aí você vai ver que quando eu penso que eu tenho duas leis com consignas diferentes, você vai notar que elas começam a dualizar sobre algumas temáticas. Então, como eu falei para vocês e dei o exemplo, a educação é vista de maneira diferente, tanto nesta lei quanto nessa. E aí eu vou precisar ter as duas informações para levar isso para a minha prova. Aí eu diria que a Constituição Federal mora aqui também. As leis 10.048, que foi atualizada, então ela já está aqui no meiozinho. A Lei 10.098, que também foi atualizada, também está neste meio, até a gente chegar na Lei 13.146 de 2015, que é a lei que nós vamos conversar hoje. Mas é um histórico amplo para alcançar esta inclusão. A integração foi muito importante em um dado momento, mas a gente precisa ampliar estes conhecimentos e achatar a integração para alcançar a inclusão tão esperada, que é a garantia de que todas as pessoas possam viver de forma plena na sociedade. Vamos começar a nossa conversa? Dá uma olhada aí na tela então, galera. A lei foi dividida em mais de um livro, títulos, capítulos, seções. Então, nós vamos aqui tratar no primeiro artigo, que trata das disposições preliminares, dizendo do que essa lei vai tratar. E ele diz, é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando sua inclusão social e também a sua cidadania. A tradução disso é, a lei vem para a garantia dos direitos da pessoa com deficiência para viver de forma plena em sociedade. Essa é a tradução dessa lógica, é a garantia dos direitos para que a pessoa com deficiência possa conviver de forma harmônica na sociedade. Vamos seguir em frente porque tem aqui no parágrafo único a justificação de onde veio esta lei. Dá uma olhada. Esta lei tem como base a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, que foram ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 186 de 2008, em conformidade ao previsto do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, em vigor no Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, promulgados pelo Decreto 6.949 de 2009, data do início de sua vigência no plano interno. O que isso quer dizer? Primeira coisa, nós fomos uns dos signatários dessa convenção e do seu protocolo facultativo. Isso conseguiu se materializar no decreto legislativo número 186 de 2008. Então nós nos tornamos signatários. Assinamos o texto da convenção e do seu protocolo facultativo. Por se tratar de questão de tratado internacional sobre direitos humanos, utiliza-se o que está lá no parágrafo 3º do artigo 5º da nossa Constituição. Isso foi recepcionado na forma de emenda à Constituição Federal. Ele tem status de emenda, esse protocolo facultativo e a sua convenção. Isso entra no nosso plano jurídico, dentro do nosso país, vira norma, através do decreto 6949, de 31 de agosto de 2008. Então, a vigência no nosso plano interno dentro do país é essa. Então, a partir da data de 25 de agosto de 2009, as coisas começam a funcionar aqui no Brasil a partir do que diz essa convenção. Beleza? Então, só para você entender como isso aconteceu. É um pouquinho de histórico do início dessa lei. E aí, logo depois, ele já traz um conceito muito importante, que é o conceito de pessoa com deficiência. O conceito de PCD está no artigo 2º, ele diz aí, ó, considera-se pessoa com deficiência, aí ele começa o conceito. Aquela que tem impedimento de longo prazo, e aí essa palavra é importante, lembre-se dela, porque as questões sempre vão falar disso, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse é o conceito de pessoa com deficiência. E ainda aqui no artigo 2º, ele vai falar da avaliação da deficiência. A avaliação da deficiência. É preciso lembrar
que nós saímos de um modelo médico, de um modelo clínico, que são os nomes usados nas provas, o modelo médico, o modelo clínico, e caminhamos para o modelo social. Social. Ou melhor, biopsicossocial. Beleza? E essa avaliação, que antes era um laudo, que tinha um CID, um Código Internacional das Doenças, então não é mais um médico que faz essa avaliação. Essa avaliação é feita por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. São várias áreas juntas que vão entender sobre as relações fisiológicas, então bio vem de fisiologia, fisiologia do corpo, de anatomia do corpo. Ainda vão também fazer uma avaliação psicológica e também uma avaliação das relações sociais. Olha só como é mais ampla do que somente médica e clínica. Então é preciso entender que nós evoluímos. Saímos de um modelo médico clínico, onde tinha um CID, e caminhamos para o modelo social, que é feito por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Mas o que eu quero chamar a atenção é que nem sempre vai ser necessário fazer isso. Então olha só, não é obrigatório fazer a avaliação da pessoa com deficiência. Isso somente será realizado quando for necessário. Quando for necessário, essa avaliação vai ser biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. E o que ela vai observar? Ela vai observar os impedimentos nas funções e estruturas do corpo, aí a gente fala de fisiologia e anatomia, então os impedimentos morfofisiológicos. Fatores socioambientais, psicológicos e pessoais também serão considerados. Limitação no desempenho das atividades, as habilidades para desempenhar algo e a restrição das participações na vida social. Tudo isso vai ser considerado neste processo de avaliação quando ele for necessário. Outros critérios podem ser adicionados, professor Carlinhos? Sim, outros critérios, outros instrumentos de avaliação podem ser criados. Então, posso criar outros instrumentos. Quem é que faz isso? Aí é sempre uma pegadinha da prova. Porque como isso aqui é uma lei criada pelo Poder Legislativo, a gente acha que quem vai criar outros instrumentos também é o Poder Legislativo. Mas não, quem vai criar é o Poder Executivo, o que deve acontecer pela regulamentação do texto da lei, através de decretos que o Poder Executivo vai fazer. Tranquilo? Então até aqui nós tratamos do conceito da pessoa com deficiência, falamos um pouco do histórico da lei. Vamos entrar no artigo 3º, que é um enorme artigo da lei e um dos mais cobrados. E por quê, professor Carlinhos? Porque a gente trata dos conceitos que a lei possui. Os conceitos para várias palavras que vão ser utilizadas ao longo de toda a lei. Então nós vamos começar estes conceitos neste vídeo e só vamos finalizar no próximo vídeo. Quer ver? Dá uma olhada na tela e vamos começar. O primeiro conceito aqui posto é o conceito da acessibilidade. Professor Carlinhos, o que é acessibilidade? Eu diria que é isso aqui, ó. Em resumo, utilização com segurança e autonomia. Em resumo é isso, mas a gente não pode ficar de maneira superficial apenas em resumos. Vamos ler todo o nosso conceito. É a possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações aberta ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, acessibilidade, eu diria que é exatamente o inverso das barreiras. Quando eu consigo superar as barreiras, eu garanto que a pessoa com mobilidade reduzida ou a pessoa com deficiência vão poder utilizar os espaços com segurança e com autonomia. Então existem aqui duas óticas que são dualistas, né? A gente está falando de acessibilidade e de barreiras. Então, quando há barreiras é porque eu não garanti acessibilidade. Quando há acessibilidade é porque eu superei as barreiras. Beleza? Tranquilo assim sua cabeça? Barreira vai ser conceito que daqui a pouco a gente fala dele, mas vamos falar de mais um conceito que é uma regra universal. Uma regra que deve ser seguida por todos. A regra é o desenho universal. E o que será desenho universal, professor Carlinhos? Dá uma olhada aí na tela, galera. Desenho universal. É a concepção de produtos, ambientes, produtos e serviços a serem utilizados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Resumo, para mim, é isso aqui, ó. Usado por todas as pessoas sem necessidade de adaptação. Desenho universal é isso. É quando eu já crio algo
pensando que isso pode ser utilizado por qualquer pessoa e não vai necessitar de projeto específico ou de adaptação. Um exemplo que eu uso nem é das pessoas com deficiência, mas vai te ajudar aí do outro lado. Pensem comigo nas tomadas de energia. Quem é mais ou menos da minha idade vai lembrar que as tomadas tinham vários padrões. Então a gente comprava um eletrodoméstico e ele vinha num padrão. Aí você comprava adaptador, você comprava um Benjamin para colocar, para ficar encaixando lá para colocar isso nas tomadas. Aí mudou-se o padrão das tomadas. Todo mundo reclamou, porque o padrão era novo e ninguém tinha equipamentos daquele jeito. Então precisava ficar comprando adaptadores para colocar. Nos dias atuais, todas as tomadas que nós temos são do novo modelo. E todos os eletroeletrônicos que nós temos também são do novo modelo. Logo, isso se encaixa perfeitamente, não precisa ficar usando adaptador. Tudo que a gente compra no Brasil se encaixa perfeitamente aos modelos de tomada que nós temos no Brasil. Então isso foi uma ideia de um desenho universal. Um desenho único para todos os tipos de plugins que vão para todos os tipos de eletrodomésticos, eletroeletrônicos que vão ter que ser ligados em tomada. Então, um único desenho. Quando se pensa, por exemplo, em tampas de garrafas plásticas, todas elas têm o mesmo diâmetro, a tampa vai ser similar. Então, desenho universal. Sempre é assim, um único desenho que possa ser utilizado por todas as pessoas. Mas já fica aqui uma dica. Quando não for possível garantir a todas as pessoas essa utilização, eu posso sim fazer uma adaptação razoável. Adaptação razoável é uma adaptação sem ônus excessivo, beleza? Então, mesmo que o desenho universal tenha sido a ideia inicial, eu posso depois adaptar se for necessário. Mas a regra é que já nasça com desenho universal para a utilização de todas as pessoas. Vamos a mais um conceito. Dá uma olhada na tela. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica. O que é isso? É produto, equipamento, dispositivo, recurso, metodologia, estratégia, prática e serviço que tenham como objetivo promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação de pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Eu resumo como objetivo de promover funcionalidade. É tudo aquilo que é criado para ajudar a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Qualquer tecnologia criada para que ela tenha autonomia, independência e qualidade de vida. A ajuda técnica ou a tecnologia assistiva, elas nascem com essa característica de garantir à pessoa com deficiência a utilização dos mais diversos espaços, com garantia, com qualidade. Então vamos pensar numa pessoa que não consegue segurar a colher. Uma colher que se encaixa em sua mão e ela possa levar a comida à boca, vai dar a ela autonomia, ela não vai precisar de outra pessoa ajudá-la no momento de alimentação. Isso é uma tecnologia assistiva. E existem várias, por exemplo, telas touchscreen com a pessoa com deficiência que não pode usar as mãos, por exemplo, por uma tetraplegia, ela vai lá com a boca e digita, desenha e faz uso da tecnologia da informação e comunicação. Isso tudo é tecnologia que ajuda a pessoa com deficiência, beleza? Vamos seguir porque tem muitos outros conceitos. Dá uma olhada aí. Barreiras. Lembra que eu falei para vocês das barreiras? Para mim, barreira é qualquer entrave, obstáculo que limite ou impeça a participação social da pessoa com deficiência. Mas vamos ler o conceito completo. Barreira é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos, a acessibilidade, a liberdade de movimento e de expressão, a comunicação, acesso à informação, compreensão, circulação com segurança, dentre outras. E as barreiras, elas ainda foram classificadas em vários tipos de barreiras. Então, vamos dar uma olhada aí quais são os tipos de barreiras que nós temos. Barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações e informação, atitudinais e tecnológicas. O próprio nome já faz relação com a barreira. O urbanístico vem de cidades, do plano urbano. Então, são aquelas que existem nas vias e nos espaços públicos e privados abertos. São aqueles que estão ligados ao plano urbanístico, beleza? O que é arquitetônica? Arquitetônico vem de edificações. Então, é aquilo que está dentro dos prédios, dos edifícios públicos e privados. Então, sempre coloco isso para eu gravar, tá bom? Para você não esquecer também, ó, barreiras urbanísticas estão fora dos prédios. Enquanto as barreiras arquitetônicas, elas estão dentro das edificações. Dentro das edificações.
Beleza? Barreira nos transportes, o próprio nome já diz, são aquelas que existem nos sistemas e nos meios de transportes, tá bom? Então, tenho lá no sistema, por exemplo, a rodoviária, que não tem acesso, não tem rampas de acesso, elevadores, também nos meios de transporte, nos ônibus, barcos, aviões, todos eles podem ser recheados aí de barreiras nos transportes. Barreiras nas comunicações e na informações. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte a expressão ou recebimento de mensagem ou de informação por intermédio de sistema de comunicação ou de tecnologia da informação. Como assim, professor Carlinhos? A pessoa com deficiência chegou a um espaço, vamos supor uma pessoa com deficiência auditiva, beleza? Ela não escuta e ela vai, por exemplo, a um órgão público e lá não há ninguém que possa fazer um diálogo com ela em Libras. Então ali se instaura uma barreira comunicacional, uma barreira na comunicação e na informação. E aí já é uma regra, né? Os órgãos, especialmente do Poder Judiciário, eles devem ter pelo menos 5% dos seus servidores capacitados para conversar em Libras com os seus, com as pessoas que chegam ao Poder Judiciário para serem atendidas. Isso não é somente no Poder Judiciário, não. Eu trabalho no Poder Executivo, em uma agência reguladora, e lá também nós temos, no nosso plano de capacitação, o atendimento dos nossos usuários em Libras. Então, uma parte dos nossos servidores é capacitado para tal. Eu trabalhei nas eleições e fui convidado, por ter formação em Libras e conhecer dos direitos da pessoa com deficiência, eu fui convidado a ser um articulador para qualquer pessoa que tivesse deficiência no processo de eleição que aconteceu nos últimos anos. Isso é engraçado, é bem pertinente, ajuda a entender um pouco sobre essa barreira comunicacional e das informações. Não pode haver barreira, a comunicação deve ser plena com as pessoas, e não somente de linguagem oral, mas qualquer outra forma de linguagem. Vamos à próxima barreira, dá uma olhada. Barreira atitudinal. Ela vem das atitudes ou dos comportamentos que possam impedir ou prejudicar a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições com as demais pessoas. Barreiras atitudinais, quando são realizadas, podem inclusive caracterizar discriminação, que é crime. Cuidado, tá bom? Barreiras tecnológicas são aquelas que dificultam ou impedem o acesso das pessoas com deficiência à tecnologia. Assim, você já sabe todos os tipos de barreiras e tá bem tranquilo. Falando da barreira das comunicações, vamos entender o conceito de comunicação para a gente conseguir evoluir mais aí ainda. Comunicação é forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, que é Libras, a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo aqui as tecnologias da informação e comunicação. Ele trouxe no conceito de comunicação as mais diversas formas. Para pessoas com surdez, ele trouxe Libras ou com surdez? Com surdez, ele trouxe Libras. Para deficiência visual, ele trouxe Braille, trouxe caracteres ampliados para o baixa visão. Ele falou de vários tipos de linguagem e uso das tecnologias de software de autodescrição para ajudar as pessoas com deficiência visual a entenderem o que se passa, por exemplo, numa televisão. A gente vai ter autodescrição disso. Então, aqui é conseguir fazer com que emissor e receptor tenham toda a mensagem. Isso é comunicação. Fazer com que um e o outro possam se relacionar de maneira plena. A comunicação precisa ser plena. E garantir isso é garantir as mais diversas formas de comunicação entre as pessoas, beleza? Então, vamos seguir em frente e vamos lá. Adaptações razoáveis. O que é isso, professor Carlinhos? Adaptações razoáveis. São adaptações, modificações, ajustes necessários e adequados. Primeira regra, que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais. Professor Carlinhos, me dá um exemplo de adaptação razoável. Vamos lá, um prédio antigo construído antes dos anos 2000. Foi construído na década de 90, onde não havia ainda uma regra explícita de acessibilidade. Esse prédio não tem rampa
rampas de acesso à pessoa com deficiência. Então eu vou precisar, lá, por exemplo, na escada, adicionar um elemento de elevação vertical, que é um elevador adaptado para as escadas. Então a pessoa clica e ele vai deslizar sobre os degraus da escada para levar a pessoa com deficiência física de um plano A para um plano B. Este instrumento que pode ser instalado, ele é uma adaptação razoável, garante acessibilidade sem um ônus desproporcional ou indevido. Eu diria que dos anos 2000 para cá, todos os prédios devem nascer com acessibilidade, pois nós já temos uma lei de acessibilidade nos anos 2000. Mas isso não é uma regra. Então, para garantir essa acessibilidade, posso fazer adaptações razoáveis. Por exemplo, a construção de rampas, a identificação de vagas. Isso tudo é uma adaptação que eu posso fazer a alguns espaços que não causam ônus desproporcionais nem indevidos. E assim garantem que a pessoa com deficiência possa ter a garantia de utilização daqueles espaços. Por isso o nome, adaptações, adaptação para o uso da pessoa com deficiência, razoável, sem o gasto excessivo e indevido de recursos. Fechou? Vamos a mais um conceito, dá uma olhada. Elemento de urbanização. Eu já quero falar dele junto com o mobiliário urbano. Por quê, professor Carlinhos? Os dois muito se assemelham, mas eu já quero que você grave a seguinte coisa. No elemento de urbanização, eu estou falando da fase de construção da cidade. Eu estou falando de planejamento. Beleza? Então deixa eu apagar aqui. Apagar aqui, borracha. Deixa eu apagar aqui. Eu estou falando de planejamento urbano. Estou falando de planejamento. Enquanto eu estou falando de mobiliário urbano, estou falando daquilo que vem depois da cidade. Beleza, então só para vocês entenderem, eu vou contar uma historinha. O grande sonho da minha esposa, quando a gente casou, ela falou o seguinte para mim: eu quero comprar uma casa, eu quero que a gente more em uma casa, porque a gente morava num apartamento bem pequeno. Eu quero que você compre uma casa e tal, e eu trabalhei desmedidamente por mais de 12 anos, né? Eu tenho 14 anos de casado, por 12 anos, para comprar uma casa. E aí quando eu comprei a casa, eu falei, beleza, realizei o maior sonho da minha esposa. Quando a gente mudou para casa, ela falou, não, agora eu tenho que mobiliar a casa. Tá vendo só o pensamento? Primeiro, eu penso naquilo que eu quero, construção da cidade. É um elemento de urbanização. E depois, quando eu já estou na cidade, eu já estou na casa, eu quero mobiliar a casa, eu quero mobiliário urbano. Entendeu a relação entre os dois? Não pode confundir os dois. Vamos ler os conceitos. Elemento de urbanização é qualquer componente de obra de urbanização, tal como referente a pavimentação, saneamento, encanamento para esgoto, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviço de comunicação, abastecimento, distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. O planejamento da cidade, o que constitui a própria cidade, é elemento de urbanização. Mas aquilo que eu vou sobrepor, vou colocar depois, vou adicionar à cidade, é mobiliário urbano. É o conjunto de objetos existentes nas vias, nos espaços públicos, superpostos ou adicionados, palavras-chave são essas, aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu translado não provoque alteração substancial nesses elementos, tais como, então, exemplos de mobiliário urbano, semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e qualquer outro objeto de natureza análoga. Isso é mobiliário urbano porque foi sobreposto ao elemento de urbanização. Para terminar esta aula, vamos a mais um conceito, que é o conceito de pessoa com mobilidade reduzida. Primeira coisa que eu quero que você lembre, não confunda, em nenhuma hipótese, pessoa com deficiência com pessoa com mobilidade reduzida. As duas coisas são diferentes. Ou é pessoa com deficiência, ou é pessoa com mobilidade reduzida. Nunca será as duas coisas ao mesmo tempo, beleza? Então, vamos ao conceito de pessoa com mobilidade reduzida. É aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de locomoção, aí a palavra-chave, permanente ou temporária, gerando redução de sua mobilidade, flexibilidade, coordenação motora ou da percepção. Exemplos de pessoas com mobilidade reduzida. Ele trouxe um rol aqui, ó. Idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e os obesos. Essas são consideradas pessoas com mobilidade reduzida.
Galerinha, eu vou ficar por aqui agora. Na nossa próxima videoaula, eu vou finalizar os conceitos e nós vamos falar das ideias de igualdade e de não discriminação da pessoa com deficiência. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!